Imagina só, fazer o dobro do trabalho, mas na metade do tempo. Parece papo de vendedor, né? E se não for? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa metodologia que faz exatamente essa promessa, o Scrum. Pois é, a coisa toda começa com essa frase, essa afirmação super audaciosa do Jeff Sutherland, que é um dos pais do Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Soa quase como mágica, bom demais para ser verdade, não é mesmo? É justamente essa promessa que a gente vai investigar aqui. Tá, mas a pergunta que não quer calar é como isso funciona na prática? E a resposta, olha, não é mágica não, é método. O Scrum é um framework, sabe? Uma estrutura de trabalho pensada nos mínimos detalhes. E para a gente entender de onde vem esse poder todo, a gente precisa ir lá na base, nos fundamentos. Então vamos aos pilares que são o grande segredo da coisa. Olha, pode esquecer a ideia de que o Scrum depende de algum software caríssimo ou de um manual de regras super complicado. Nada disso. A força dele vem de 3 pilares fundamentais que sustentam toda a filosofia. É aqui que a mágica realmente acontece. Ok, mas o que é Scrum oficialmente? A definição do guia é essa aí. Vamos prestar atenção em algumas palavrinhas-chave. Leve, gerar valor e soluções adaptativas. Ou seja, o Scrum não é um monstro burocrático cheio de regras. Pelo contrário, é uma estrutura bem flexível feita para resolver os pepinos mais complexos. E aqui está um molho secreto de verdade, o motor que faz tudo girar, o empirismo. A ideia é super simples, mas nossa, como é poderosa. Pensa assim, em vez de passar meses criando um plano gigante e torcer para dar certo, os times que usam Scrum aprendem fazendo. Eles agem, olham o que aconteceu e tomam decisões baseadas no que eles viram, em fatos, e não em eu acho que. E essa ideia de aprender fazendo nos leva direto para os 3 pilares. Primeiro, transparência. O trabalho tem que estar visível para todo mundo, sem esconder nada. Segundo, inspeção. Tem que parar e olhar com frequência se o progresso está indo na direção certa das metas. E terceiro, adaptação. Se alguma coisa não está legal, se o time percebe um desvio, ele ajusta o rumo na hora. É um ciclo que não para. Feedback, melhora. Feedback, melhora. Beleza, já entendemos a filosofia. Mas, e as pessoas? Quem é que põe essa teoria toda para funcionar? Bom, uma equipe Scrum é sempre pequena, bem unida e tem 3 papéis específicos muito bem definidos. Vamos dar uma olhada em como essa galera se organiza. Começando pelo Product Owner, ou o PO, pensa nessa pessoa como o guardião do valor. É quem define a direção, sabe? A missão dela é uma só: garantir o máximo de valor no que está sendo construído. É o PO que decide o que é mais importante e qual a ordem das coisas. Aí a gente tem os developers. E aqui não é só sobre quem programa, viu? É um grupo com todas as habilidades necessárias para transformar as ideias do PO em algo real, um produto que funciona. São eles que, de fato, botam a mão na massa e constroem as coisas a cada ciclo de trabalho. E para fechar o trio, Scrum Master. E olha, muito cuidado aqui. Ele não é um chefe, um gerente tradicional. O papel do Scrum Master é o de um líder servidor. Ele é um facilitador. Ele garante que o time está seguindo o Scrum, tira qualquer pedra do caminho e ajuda todo mundo a dar o seu melhor. Mas o pulo do gato não está em cada papel separado, e sim em como eles funcionam juntos. Juntos, eles são uma unidade só. Uma equipe pequena com no máximo 10 pessoas. E o mais importante, autogerenciada. Ou seja, ninguém de fora fica dizendo faça assim ou faça assado. O próprio time decide como fazer o trabalho. E é essa combinação de time pequeno com autonomia que cria uma agilidade impressionante. Então tá, a gente já tem a teoria e já tem o time. Agora, como é que o trabalho acontece de verdade? O Scrum funciona com um ritmo, com ciclos curtos e constantes. É isso que dá cadência e previsibilidade para tudo. E essa batida do coração no Scrum se chama sprint. Pensa no sprint como um mini projeto, que tem um prazo fixo, geralmente de 1 mês ou menos. Dentro de cada um desses sprints, a ideia é transformar ideias em valor. A equipe trabalha para entregar algo concreto que já pode ser usado. E dentro de cada sprint tem uma agenda, uma rotina. São 4 eventos principais. Começa com a Sprint Planning, para planejar o que vai ser feito. Aí, todo santo dia tem a Daily Scrum, uma reunião rápida para todo mundo se alinhar. No final, a Sprint Review é para mostrar o que foi feito. E, para fechar com chave de ouro, a Sprint Retrospectiva, que é onde o time para e pensa o que a gente pode fazer melhor no próximo sprint. É aquele ciclo de inspeção e adaptação acontecendo o tempo todo na prática.
E o que sai desse planejamento todo? O Sprint Backlog, basicamente, é a lista de trabalho que os developers se comprometeram a fazer durante o sprint. É o plano de jogo do time, visível para todo mundo e sempre atualizado. Ok, agora vamos juntar todas as peças. Como é que essa história toda de pilares, papéis e ciclos, como é que isso leva de volta àquela promessa lá do começo de resultados tão impressionantes? É aqui que a gente vê a grande virada de chave. O jeito tradicional de gerenciar projetos é como construir uma ponte, sabe? Você faz um plano gigantesco, rígido, e a entrega é só lá no final. Qualquer mudança no meio do caminho é um pesadelo. Já o Scrum, ele é mais como construir um caminho na floresta. A cada passo, a cada sprint, um pedaço do caminho é entregue, se aprende com o terreno e o time se adapta. Se aparece uma rocha, ele desvia. A mudança não é um problema, é uma vantagem. Então, resumindo a ópera, por que o Scrum aumenta tanto a produtividade? Simples, porque ele força todo mundo a focar só no que é mais importante. Ele promove uma colaboração muito intensa, sem ruído. Permite que o time mude de direção rapidinho quando precisa. E, principalmente, ele empodera as pessoas, dá autonomia. É por isso que se entrega valor de verdade muito mais rápido. A gente começa a entender que o segredo não é trabalhar mais, e sim eliminar tudo aquilo que é desperdício e focar só no que gera valor. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? O Scrum basicamente desafia aquela ideia antiga de que para ser produtivo tem que trabalhar até tarde. E nos faz pensar. E se o grande segredo da produtividade não for sobre trabalhar mais duro, mas sim sobre trabalhar de um jeito mais inteligente? Um jeito que realmente libera o potencial que todo time tem guardado? Sabe aquele projeto que começa bem, mas de repente vira um verdadeiro caos, com mudanças o tempo todo e prazos que parecem impossíveis? Pois é, hoje a gente vai desvendar o Scrum, um framework que foi criado exatamente para colocar ordem e, principalmente, gerar valor no meio dessa complexidade toda. Então, bora mergulhar nessa abordagem que mudou o jeito de muita gente trabalhar. Quem nunca, né? Projetos em que os requisitos mudam sem parar, que fica super difícil saber se a gente está progredindo de verdade e que o time acaba se sentindo meio perdido. Essa sensação de caos é justamente o problema que o Scrum veio para resolver. E aqui está a solução, direto da fonte do guia do Scrum. Presta atenção nas palavras-chave, que elas são muito importantes. Leve, ou seja, sem burocracia excessiva. Adaptativo, para a gente poder responder às mudanças. E focado em valor, para garantir que o trabalho que a gente faz realmente importa. Pensa no Scrum não como um manual de regras, mas como um mapa para navegar na incerteza. Ok, mas como ele faz isso? Bom, tudo se baseia numa filosofia bem poderosa que se apoia em 3 pilares. A ideia aqui não é seguir regras cegamente, sabe? É cultivar uma mentalidade de aprendizado e de melhoria constante. O motor que faz o Scrum funcionar é o tal do empirismo. É bem simples. Em vez de a gente tentar adivinhar o futuro num plano gigante, super detalhado, que com certeza vai estar errado, o Scrum ensina a gente a aprender fazendo. A gente constrói um pedacinho, olha o resultado, aprende com aquilo e ajusta o próximo passo. É um ciclo de aprendizado que não para nunca. E o mais interessante é ver como esses 3 pilares se conectam. Para a gente aprender com a experiência, primeiro precisa de transparência, para todo mundo ver o que está rolando de verdade. Com tudo às claras, a gente pode fazer inspeções frequentes para ver se tem algo fora do rumo. E, assim que a gente acha alguma coisa, a gente se adapta o mais rápido possível. É esse ciclo que diminui os riscos e mantém todo mundo no caminho certo. Certo, mas quem é que executa tudo isso? A unidade principal do Scrum é um time pequeno, multifuncional e autogerenciado. Aqui não tem hierarquia, não tem chefe mandando, nem subtimes. É uma galera unida, focada num único objetivo. E o tamanho faz toda a diferença. Um time Scrum costuma ter 10 pessoas ou menos. Por quê? Porque times menores se comunicam melhor, tomam decisões mais rápido e, no fim das contas, são muito mais ágeis e produtivos. A agilidade está na simplicidade e no foco. O primeiro papel-chave é o Product Owner, ou PO. Pensa nessa pessoa como a guardiã do valor do produto. É uma pessoa só, não um comitê, que é responsável por decidir o que vai ser construído e em que ordem. Ela representa os interesses de todo mundo e garante que o time esteja sempre trabalhando naquilo que é mais importante no momento. Aí a gente tem os developers. É a galera que de fato bota a mão na massa e constrói o produto. E olha, esse grupo tem todas as habilidades necessárias para transformar uma ideia em algo de valor. Eles são autogerenciados, ou seja, eles decidem como vão fazer o trabalho. E por fim, o Scrum Master. E cuidado, porque esse aqui não é um gerente de projetos com outro nome.
O Scrum Master é um líder servidor, um técnico que ajuda o time e a empresa a entenderem e usarem o Scrum do jeito certo. A principal função dele é tirar da frente qualquer obstáculo que esteja atrapalhando o time. Beleza, agora que a gente já conhece o time, vamos ver como o trabalho acontece de fato. O Scrum cria um ritmo, uma cadência constante, através de ciclos de trabalho que têm uma duração fixa. Esses ciclos são chamados de sprints. A sprint é o coração do Scrum. É como se fosse um mini projeto que dura no máximo um mês. E essa estrutura de ciclos é uma das grandes diferenças do Scrum para outras abordagens como o Kanban, por exemplo, que trabalha com um fluxo contínuo. Dentro de uma sprint, nenhuma mudança que coloque o objetivo em risco pode entrar. Isso cria um ambiente de muito foco e previsibilidade. E cada sprint tem 4 eventos formais. O planejamento para definir o que vai ser feito, as reuniões diárias para sincronizar o time, a revisão para mostrar o resultado e a retrospectiva para melhorar o processo. Cada um desses eventos é uma chance de inspecionar e adaptar alguma coisa. Vamos dar um zoom rápido na reunião diária, a Daily. É um evento super rápido, no máximo 15 minutinhos, onde os developers se juntam para alinhar o plano do dia. E não é uma reunião para prestar contas para chefe, tá? É o momento do time, para auto-organização e para adaptar o plano diário se for preciso. Com tanto foco em se adaptar e entregar valor, como um time sabe se está realmente melhorando? É aí que as métricas entram em campo. E aqui tem um ponto super importante. A gente precisa separar 2 tipos de métricas. As métricas de produto dizem para a gente se estamos construindo a coisa certa. Já as métricas do Scrum, que é o nosso foco, ajudam a gente a entender se estamos construindo a coisa do jeito certo, medindo a eficiência e a previsibilidade do nosso processo. Uma das métricas de processo mais famosas é a velocity, ou velocidade. Ela mede a quantidade de trabalho, geralmente em story points, que é uma medida de esforço e complexidade, não de horas, que o time consegue entregar numa sprint. Mas atenção, isso não é uma medida de produtividade para comparar times. De jeito nenhum. É uma ferramenta para o próprio time prever o quanto consegue fazer no futuro. E este slide mostra direitinho como isso funciona. O cálculo é bem simples. A gente soma os pontos entregues nas últimas sprints e divide pelo número de sprints. O resultado é a velocidade média, que serve de guia para o planejamento da próxima sprint. É uma forma de o time não dar um passo maior que a perna, sabe? Simples e muito poderoso. Chegando aqui no final, é muito importante a gente entender que o Scrum é bem mais do que só um conjunto de papéis, eventos e regras. É uma filosofia de trabalho que pode ser aplicada muito além do desenvolvimento de software, sabe? Em áreas como marketing, RH, pesquisa. E essa frase do Jeff Sutherland, um dos criadores do Scrum, captura perfeitamente a promessa do framework. Quando a gente foca no que realmente importa, elimina desperdício e melhora sem parar, os times conseguem alcançar resultados que parecem até mágica. Mas olha, nada disso funciona sem as pessoas. É aqui que o mito cai por terra. Scrum não é uma bala de prata. Ele não resolve problemas magicamente. Ele joga luz nos problemas. O sucesso depende das pessoas viverem esses 5 valores, que constroem a confiança que o time precisa para encarar os desafios de frente. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O Scrum, na sua essência, é um motor de melhoria contínua. A pergunta que ele deixa no ar é: como essa busca constante por aprender e se adaptar pode transformar a maneira como qualquer time ou organização faz o seu trabalho? Porque é a aplicação dessa mentalidade que gera a verdadeira mudança.